A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Leute, Henrique Boaventura aqui e esse é mais um dia de julgamento. E hoje com a nobre presença do meu tão querido Faustus com as suas cervejas e do Oscar para me ajudar a avaliá-las. Oscar também é querido, diga-se de passagem. Eu só não quis deixar ele com muito mérito. E você sabe quem também eu considero da minha mais alta... Não sei qual é a palavra correta para isso, mas quem eu também considero muito queridos e queridas são os nossos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em nos apoiar. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, temos a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que a gente já teve, a Stannis, nós já tivemos a Dude Brewing, e se você perdeu a Stannis, você ainda pode comprar no site stannis.com, Stannis com 2 N's, usando o cupom BF12 para ganhar 12% de desconto em qualquer produto. Então, se você quiser ter acesso a isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Samuel Souza, André Legalé, Maurício Grillet Martini, Thales Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Roberto Poitevin, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Okawa, Alan George, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Guilherme Zaniol, Thiago Fernandes Dias, Alessandra Gloden dos Santos, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte, o link tá no post. Agora, eu queria primeiramente agradecer enormemente a todos os feedbacks que chegaram sobre o programa, inclusive uma das pessoas que deu feedback tá aqui hoje, que é o Faustus, e diga de passagem, é a pessoa que mais quis esse programa na história da vida, e o Dia de Julgamento, ele é basicamente um programa inspirado, ou você pode dizer copiado, como já é o padrão aqui no Braçagem Forte, daquele programa que existe lá na nossa tão inspirada Brewing Network, que se chama Dr. Homebrew. O objetivo aqui é entender como é que funciona uma avaliação de uma cerveja por jurados e juradas BJCP, como se fosse um concurso, mas com o bônus de que a gente tem a pessoa que fez a cerveja junto conosco para discutir se o feedback faz sentido, se o feedback não faz sentido, discutir processos, para tentar apoiar mais ainda a pessoa a ter uma cerveja melhor, ou se a cerveja já está perfeita, simplesmente vamos comemorar e celebrar a sua cerveja bem feita. Com a questão aqui é que a gente tem 2 cervejas hoje. A primeira vez a gente fez com uma, agora a gente vai fazer com 2. Nós vamos fazer com 2 cervejas que o Fausto enviou, uma Belgian Pale Ale e uma Mixed Style Beer. Ousado, digo eu, ousado, uma pessoa ousada em definir esse estilo. E a nossa tarefa vai ser avaliar essa cerveja. Então, primeiramente, antes de a gente chegar no Faustus, Oscar, quem você é na fila do pão? E aí, galera, beleza? Oscar aqui. Sou juiz do BJCP, presidente da Serva Brasil atualmente. Enfim, é isso. E um cara muito curto nas palavras, né? Mas com muito conteúdo, né? Mais curto que coice de porco. E sobre os estilos enviados, só pra gente fazer um apanhado bem rápido aqui. Uma Belgian Pale Ale, a gente espera que seja uma cerveja belga, de alta fermentação, maltada, de força média, moderadamente amarga, sem dry hopping e sem sabores fortes. Uma cerveja de cor acobreada que não traz junto o caráter agressivo de levedura ou acidez de muitas cervejas belgas. Tem um bom equilíbrio entre o maltado e o frutado, tendo muitas vezes um perfil de pão e de tostado. Já a Mixed Style Beer é aquele rolê, é terra sem lei. Esse estilo ele se destina a cervejas
que tem um estilo existente, né, definido no guia, mas tem um extra a mais. Pode ser uma combinação de estilos existentes que não estão definidos anteriormente nas diretrizes, incluindo uma combinação de cerveja especialidade que não se enquadra em outra categoria, uma variação de um estilo existente que usa um processo ou método não tradicional para esse estilo, por exemplo, dry hopping, Steinbier ou processo de obtenção de cervejas mais alcoólicas por congelamento, uma variação de um estilo existente que usa um ingrediente não tradicional, por exemplo, uma levedura com um perfil não tradicional, lúpulo com um caráter diferente do descrito no estilo base, e variações fora de especificações de um estilo existente, por exemplo, versões Imperial, Session ou excessivamente doces ou excessivamente amargas. Lembrando, esse estilo não é para falhas, ele é para cervejas ainda assim boas. Então, bora preencher as súmulas, Oscar? Bora. O Oscar ficou falhado, ele tipo assim, será que eu vou ter que fazer de novo a súmula? Eu acabei de fazer. De novo. Não, eu mandei 2 garrafinhas de cada uma por conta disso. Não, tranquilo. One Eternity Later. E falando em cervejas diferenciadas, com lúpulos diferenciados, a Hops Company, a essa altura do campeonato, ou está nos Estados Unidos, selecionando lúpulos da safra nova, ou já trouxe eles pra cá. Então, entre em contato pela hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende pra saber o que tá chegando pra ti. Agora sim, Faustus, por favor, te apresenta. Então é isso, vou fazer igual ao Oscar. Meu nome é Faustus, eu ouço Braçagem Forte desde que eu comecei a fazer cerveja praticamente. Acho que 2017, comecei em 2016 na verdade, mas 2017 eu me lembro de estar ouvindo alguma coisa já. Foi por aí, Estevão? Ou você e Estevão? Começamos em 2017, se eu não estou redondamente enganado. Era você, Estevão e a Jéssica, não era isso? Exatamente. E assim, eu lembro certinho assim, eu fazia umas 2 cervejas por mês nessa época, só que vocês não lançavam muitos programas, era bem esporádico. Tipo 2 meses ou 3. E aí, eu lembro quando saía, eu falei, caraca, eu vou ouvir ali. Ia sempre fazendo uma cerveja, assim. Mas falando do programa em si, que você falou que eu fui uma das pessoas que mais encheu pra isso acontecer, né? Porque eu também devo ser uma das poucas pessoas que gostava muito de ouvir Dr. Homebrew, assim. Eu ouvia muito nessa época também, e eu ouvi por muito tempo. Ouço alguns esporadicamente até hoje. Assim, eu acho que tem os seus problemas, com certeza, sim, no formato, mas eu acho a ideia muito boa, eu achei uma ideia muito interessante vocês também fazerem, entendeu? Mas é isso, comecei em 2016, Braçagem Forte em 2017, peguei desde o começo, ouço desde o começo mesmo, mais de uma vez, alguns episódios, inclusive, e sou consumidor mesmo de podcast, tanto de cerveja quanto outros tipos de podcasts, então acho uma coisa bem legal e tô bem feliz que deu certo aqui o programa e que vocês vão fazer mais de um, pelo menos 2, com certeza vocês farão, né? Ao 2 chegará, do 2 não passará, talvez seja assim. Isso. E finalizando, eu também sou um juiz BJCP, mas como disse em off, um juiz não praticante no momento, por questões várias, mas é isso. E hoje estou aqui para participar. Aproveita, meu caríssimo Faustus, e como é que é teu equipamento, só pra gente ter uma ideia, a gente vai entrar ainda a gente já fez as súmulas, tá, gente? Então não vai de nenhuma forma influenciar a gente na nossa súmula. Influenciar, né? Não, hoje em dia é uma pipoqueira de 52 litros. Eu uso esse equipamento faz uns 4 anos já, por aí. A fermentação, tem 2 frigobares que eu uso com bombona, controlado, né, normalmente. E raramente, cervejas belgas, essa não, mas cervejas belgas mais alcoólicas e às vezes eu faço priming. Mas via de regra, é forçado no Kegerator aqui em casa. Boa, então tu raramente... Essas duas são forçadas. Raramente tu usa refermentação na garrafa. Raramente, só quando eu acho que o estilo vai se beneficiar de alguma forma, assim, ou ácidas mais complexas, né, ou às vezes belgas, mais tipo Dark Strong Ale, às vezes eu faço também priming. É raro, às vezes eu faço, às vezes eu faço, eu gosto. Que eu diria, né, priming só quando necessário e olhe lá, né, quando dá pra fugir é melhor. Mas vamos lá então, vamos falar sobre a primeira cerveja, é uma Belgian Pale Ale, então a ideia agora vai ser a gente passar por cada um dos pontos, eu vou passar e vou chamando tudo aí, Oscar, pra te dar teus pontos também sobre a mesma característica, tá? Beleza, bora lá. Então vamos lá, no aroma eu dei nota 7, tá? Então temos alguns pontos que não estão coerentes com o estilo,
Mas, em geral, tem um aroma frutado em primeiro plano, de éster, de esterificação, de intensidade média, lembrando frutas amarelas e banana. Para mim, começou a ir para um lado um pouco de esterificação, lembrando banana. Aroma de malte tem uma intensidade baixa, com caráter de malte tostado em primeiro plano, seguido por notas de panificação doce, como se já fosse um caráter mais lembrando um caramelo, algum tipo de panificação mais doce. O aroma de lúpulo é muito baixo, de caráter herbáceo, e tem uma leve nota picante no aroma, lembrando um fenólico, como se fosse uma pimenta preta. Em primeiro plano, eu senti a caráter de frutas, como pêssego, damasco, um dulçor com caráter de mel, tostado, biscoito. Esse biscoito ele vai se acentuando ao momento que você vai sentindo aromas. Eu senti um condimentado com uma pimenta de aroma. Aí eu falo algumas coisas sempre que eu falo. O estilo pede em primeiro plano um caráter de malte, e aqui pede um caráter de malte de primeiro plano, e me pareceu que em primeiro plano tá o frutado, sabe? É uma questão de equilíbrio, né? Percebe-se médio, baixo, floral, vindo de lúpulo, e ele pede uma intensidade mais presente, digamos assim, que o estilo pede. Os pontos que eu tirei nesse quesito foram muito relacionados ao perfil de esterificação. Pra mim, ele não é o perfil que é exigido pelo estilo, que é mais laranja e pera, e é mais baixo também. E também tem essa questão de equilíbrio pra mim. Eu acho que falta um equilíbrio pra cerveja. Na aparência, eu dei nota 2,5. Ela tem uma cor âmbar, ela tá cristalina. A cerveja está linda, cristalina. Ela tem uma boa formação de espuma, mas tem uma baixa retenção. Uma retenção média-baixa. Formou algumas bolhas irregulares. Teve um rendado belga, mas ele não firma, ele não fica firme no copo. E algumas lágrimas alcoólicas estão presentes. Cor cobre, no limite superior do estilo, límpida, translúcida, baixa formação de espuma, baixa retenção de espuma. Mas eu não sou um cara muito chato em relação a isso, eu dei 3. Ok, eu tirei por causa da retenção baixa, porque deveria ser rock solid e bolhas irregulares, e ela deveria ser cremosa. Aí no sabor, aí muda um pouco de figura. A gente tem um sabor de malte em primeiro plano, com caráter de malte semelhante ao aroma, e é tosta, uma panificação, leve doce, caramelo, que tem uma intensidade média. Logo em seguida vem um amargor de lúpulo de intensidade média, que dá um equilíbrio para esse dulçor que tem no malte. O sabor de lúpulo é herbáceo, intensidade média-baixa, e tem ésteres presentes, mas eles estão em menor intensidade do que no aroma, então estamos falando de esterificação aí médio-baixa, talvez até um pouco menor, e tem mais equilíbrio entre a esterificação e os fenólicos, que são picantes pra mim, novamente, lembrando um pouco de pimenta. O equilíbrio tá pro amargor, o final é seco, longo e amargo. Nota 9. Caráter de malte em primeiro plano, como tostado, leve biscoito, como moderado, seguindo por um frutado, percebi um pouco de ameixa nesse frutado, como estilo pede, que pode estar vindo de um perfil de levedura, moderado baixo, sabor condimentado, leve floral, final relativamente seca. Nota 10. E eu tirei pontos muito por causa desse caráter de levedura, que pra mim ele tá um pouco fora ainda. Ele tem um caráter de levedura que não é o que o estilo pede, ele é um caráter de levedura mais de... Pra mim é um caráter clássico de uma Dark Strong Ale, essa levedura que foi usada aqui. Pra mim é um caráter clássico de uma Double, mas não de uma Belgian Pale Ale. E também a questão de... O final dela é bem seco, e ele é um amargo persistente que persiste no gole e torna um pouco mais... Tira bastante da drinkability da amostra. Esperava um pouquinho mais de caráter de lúpulo, por exemplo, de novo, né? Em sabor, no caso, não em amargor, né? Em sabor. E bem isso, né? Esse equilíbrio desse frutado, ele tá um pouquinho acima do que o estilo pede, assim. Esse desequilíbrio, mais uma vez, né? Esse desequilíbrio do estilo me pega um pouco. Aí, na sensação na boca, eu dei uma nota 3 de 5. Corpo médio baixo, carbonatação é alta, sensação picante na boca, como da carbonatação mesmo, a sensação picante que a carbonatação traz. O aquecimento alcoólico é médio, incomoda um pouco, sem cremosidade com leve adstringência. Então esses 2 pontos que eu tirei foi do aquecimento alcoólico médio e da leve adstringência. Para mim foi na boca corpo médio baixo, carbonatação média, eu coloquei aqui no limite inferior do estilo, leve adstringência. Eu senti um perfil escorregadio de boca. Uhum. Minha nota foi 3. Aí na impressão geral dei uma nota 6. Em geral é uma cerveja boa, que tem alguns ajustes.
Os ajustes, principalmente do meu ponto de vista, estão relacionados ao tipo da levedura usada e talvez a temperatura usada para a fermentação dessa levedura. Talvez procurar alguma coisa que seja mais perto de laranja, algum caráter que seja mais específico desse perfil e não tanto esse caráter mais bubblegum, mais banana que algumas leveduras belgas têm. Também a questão de o equilíbrio, em geral, tá dentro, mas a sensação na boca e o aquecimento que ela traz tira bastante da drinkability. Novamente, não é desejado pro estilo, então seria importante revisar o processo de fermentação. E essa astringência presente também traz um pouco de incômodo no gole, novamente tirando a drinkability. É uma cerveja que é para ser bebida em uma quantidade boa, sem ter nenhum tipo de harsh, nem nada disso. Pode estar relacionado a lúpulo, pode estar relacionado à lavagem dos grãos, pode estar relacionado a várias coisas, mas é importante revisar esse processo. Então, para mim, esses são os pontos dessa cerveja. Para mim, então, é uma cerveja que se apresenta de forma bela, no limite do estilo de cor, por exemplo, um acobreado bem intenso, assim, achei ela muito bonita nesse sentido. Como um cobre, né, translúcida, límpida, porém com algumas questões de equilíbrio que são necessárias para que o estilo belga pede. Primeiro, o caráter de lúpulo discreto, onde o lúpulo pode ser mais presente, achei um pouquinho plus a mais. O caráter de maltado domina, de certa forma, mas o frutado aparece em primeiro plano no aroma, por exemplo. Né? Essa parte escorregadia de boca, eu posso até botei como um diacetil, mas é uma questão a ser discutida, na verdade. Eu só coloquei por uma questão de dúvida, na verdade. Esse escorregadio de boca como uma untuosidade, sabe? Eu confesso que eu não peguei, eu achei ela bem seca, pelo contrário. E eu também não peguei de acetil no aroma, assim, que eu geralmente é mais fácil pra mim pegar de acetil no aroma do que na boca. Eu pego mais em boca nele. A minha nota é 5. E no geral, como é que ficou a tua nota? 28. 28 eu dei 27,5, a gente tá bem próximo da nota. Lembrando que no aroma a gente tem uma nota que pode ser 12 no máximo, na aparência nota 3, no sabor 20 máxima, na sensação na boca 5 e a impressão geral pode ser no máximo 10, somando 50 pontos. Então 27,5 no meu caso, aí podemos fechar em 27, Oscar? Tranquilo. 27. Aí, a questão agora é o seguinte. Faustus. Oi. Fez sentido essa avaliação da tua cerveja? Faz sentido. Alguns pontos, pra mim, faz bastante sentido. Alguns pontos é questão de como você percebe também as coisas. Uhum. Não acho que não faça sentido nenhuma das duas. Tem coisas que eu percebo diferente, obviamente, mas eu acho que faz sentido sim, total sentido. A gente pode até discutir aqui. Foi a primeira vez que fez essa cerveja? Primeira vez que eu faço, Belgian Pale Ale, sim. E, bom, já então é a primeira interação dela. E como é que é a tua receita? Como é que foi a receita dela? O que aconteceu? Começou bem essa história. Não. Não é nada disso. Veja bem. Não, tem uma particularidade na receita que é o que aconteceu mesmo, que é interessante, porque é uma coisa que eu faço quando tem um pouco de pressa. Que talvez influencie numa das coisas que vocês falaram aí que eu concordo. Uma das coisas que eu concordo é essa sensação quase adstringente, de uma seca demais e quase amarga demais. Mas o tempo que não é amarga demais, sabe? Uma sensação estranha. E isso eu realmente, eu confesso que também acho que existe. Eu não acho que atrapalha na minha percepção a drinkability. Eu acho que ela tem uma drinkability ok, assim. Também não sinto álcool superior ou álcool, mas aí é uma percepção minha também, não tem nada de, né? Como foi o processo? OG 1054, FG 1012, ABV 5.5, tá? Infusão simples, 66 graus. O que aconteceu essa vez? Eu tava com pressa no dia seguinte. E aí, o que eu fiz? 11h30 da noite, eu botei água para esquentar, botei 66 graus na panela, joguei os grãos e no dia seguinte eu terminei o mash. Ah, tu fez overnight mash. Deixei circulando, recirculando. E aí, umas 8 da manhã no dia seguinte, deu umas 9 horas de mash por aí. Converteu até o aço da panela, no caso. Então, botei toda, né, sem lavagem, botei toda a água ali e é isso aí. A receita. Nada a ver com uma receita se fosse pensar na Bélgica, tá? Porque eu usei 60% de malt pale, agrária, 33% de Munique, agrária, 4% de Cara Red, 2% de melanoidina e 1% de Special B. Bom, então panificação doce, pode vir um pouquinho desse caráter. Special B, interessante Special B. Sabe por quê? Porque eu tive a sorte de viajar pela primeira vez, né? O Chablau, né? O Chablauzinho. Um Chablauzinho. De viajar pela primeira vez no ano passado, né? Pra Bélgica. E eu fui pra Antwerp e tomei a Bolek lá, que é uma cerveja que tem em todo lugar, assim. Uma Pale Ale do dia a dia, assim, eu acho que deles lá da cidade. E eu fiquei bastante... Era a primeira cerveja quase que sempre eu tomava, assim, nos taps. Porque é uma cerveja leve,
que a gente não acha muito exemplar de Belgian Pale Ale aqui, né? Então eu aproveitei para tentar provar coisas que eu não tenho chance de tomar aqui. Então a primeira, ou era no TAP essa cerveja, ou era aquela saison lá do Pom, que eu também não acho aqui e eu queria tomar. E eu falei, cara, eu tenho que fazer cerveja, porque é uma cerveja fácil de beber, gostosa e tem um caráter diferente e tal. E aí eu fui atrás dessa ideia. E eu acho que eu ouvi em algum podcast, posso estar viajando, que o cara usa um chablauzinho de Special B. Eu acho, tá? Mas posso estar totalmente errado. Lúpulo, eu usei Magnum nos 50 minutos, 22 IBUs, e mais Mittelfru faltando 5 minutos, 3 IBU. É o que eu tinha aqui em casa, aí eu usei o que eu tinha aqui em casa, o Mittelfru. Total de 25 IBUs calculados, né? Mas pode não ser nada disso. Fervura 60 minutos, Levtech, Vleterun. Interessante. Na fermentação, 19 graus, mantive em 19 graus o tempo todo, não deixei subir, só no final mesmo, porque assim, passou 5 dias, eu deixei subir, mas nada que influenciasse. Água, 62 de cálcio, 76 de cloreto e 51 de sulfato, levemente maltado, pH do mesh 5.3, ajustado com ácido lático 3 ml. Foi uma cerveja rápida, que fermentou rápido, e pra mim, realmente, foi uma preocupação minha chegar aí com alguma quantidade de carbonatação, tá? Porque eu fiquei com medo de chegar aí flat. Eu acho que chegou um pouco menos carbonatado do que tá aqui pra mim, mas ok também. É isso. Aqui no dia a dia eu tomo menos do que a outra, mas eu tô sempre tirando um copinho e tal. Realmente, a drinkability é um pouco menor, eu acho ela um pouquinho amarga, levemente adstringente. No perfil de aroma de malte, talvez um blend de vocês dois, eu sinta também um pouquinho de banana que saiu, mas eu sinto um pouquinho de pera, um pouquinho de maçã, é uma saladinha de fruta ali, mas eu acho que realmente tem um pouquinho de banana também sinto, que talvez saia fora mesmo do estilo. Special B, né, provavelmente. Pode ser o malte. Pode ser o malte, Mas é isso. Foi isso. Então, interessante. Realmente, tu me pegou no Special B, porque eu senti esse caráter mais de banana. Não é mais de banana, mas eu senti um caráter de banana junto com um frutado de frutas amarelas, que geralmente a Vletteren traz esse caráter de frutas amarelas. Isso que é bem interessante. Agora, já que estamos em 3 juízes aqui, posso fazer o lado do... Estamos no concurso, o cara vai te mandar um e-mail pra... Aí ele vai falar assim, mas sabor de boca é 20, né? Sabor 20. Você deu 8, né, Henrique? Isso. Você não acha 8 muito baixo? O que justifica tirar 12 pontos? Assim, é só pra não chegar no 30? Ou você acha que... É uma percepção minha mesmo, assim. É um ponto interessante. Eu acho que no aroma ela tá mais equilibrada do que na boca. Primeiro ponto importante. Cada juiz, cada jurado, jurada tem uma maneira de fazer a pontuação. A gente coloca... Tem gente que vai dando a pontuação de cada um dos campos, soma no final e tá ok. Tem gente que estipula uma pontuação para aquela cerveja e tenta encaixar essa pontuação dentro de cada um dos descritores. Mas pra mim, lembrando que mesmo se a gente for ver uma cerveja 45 é uma cerveja perfeita. 5 pontos são dados pelo juiz ou pela juíza por coisas que, tipo, sei lá, lembrou da minha infância, ótimo, né? Cerveja lembrada da infância é ótimo. Lembrou de alguma coisa muito importante na minha vida, eu dou 5 pontos porque ela é uma cerveja perfeita e ela é perfeita pra mim. Então, tem 5 pontos que a gente já tira por padrão, que a gente só vai dar numa cerveja perfeita. Então, dá a impressão de que a gente tá tirando muita nota, mas no final das contas, tem essas adaptações que a gente faz. Mas ainda assim, pra mim, ela é uma cerveja que tem um aroma melhor do que o sabor, do meu ponto de vista. Porque eu achei estranho, porque vocês pensaram diferente, assim, eu acho que o Oscar até falou que ele achou mais equilibrada no sabor do que no aroma. Eu achei interessante essa... Eu achei o contrário. Porque assim, pra mim era muito uma questão de que o que vem em primeiro plano, o que vem em segundo plano, e como é que esse equilíbrio se dá dentro pra tu montar o perfil de uma Belgian Pale Ale, né? Eu esperava que num primeiro plano viesse esse maltado. E aí vem esse frutado em primeiro plano. Eu digo, ok, tá, mas não é o que pede o estilo. E aí eu já vou mais ou menos por esse caminho, assim, né? Mas aí o maltado, quando ele vem em segundo plano, ele não é que ele tá abaixo. Ele começa a se destacar mais, inclusive, com o passar da degustação, digamos assim, do cheirar o copo, digamos, né? Nesse sentido. Então... E eu acho que isso me faltou, né? Algumas coisas que deveriam ser como o estilo pede, sabe? Por isso que eu pontuo algumas coisas nesse sentido, assim, quando eu vou julgar, geralmente eu faço isso, né? Eu coloco lá o descritor, qual é a intensidade dele, coloco se ele tá de acordo ou não com o estilo, e qual é a intensidade e o que se espera dele. E aí isso vai se montando o equilíbrio do estilo nesse sentido, né? Por isso. Perfeito. Eu tenho um certo pé atrás com o guia nesse estilo,
eu tenho medo dos juízes ficarem predispostos a achar que tem que ser uma cerveja muito neutra, sabe? Porque ele deixa entender que a Belgian Pale Ale é uma belga mais neutra, Sim. né? Assim como uma Belgian Single é mais neutra do que uma Triple, por exemplo. Mas o meu medo é as pessoas irem ao extremo da neutralidade, entre aspas, da cerveja e perder o caráter belga que ela tem que ter realmente, assim. E eu tinha uma concepção diferente do que era uma Belgian Pale Ale, tomando a Eisenbahn Pale Ale, que é uma Belgian Pale Ale, né? Nem sei se existe mais. E aí, tomando realmente lá, eu percebi que o caráter de levedura é muito mais presente do que, na verdade, eu imaginava que era, entendeu? Essa é a minha ideia. Aí a gente entra numa seara bem complexa do BJCP, que vale um programa sobre isso, inclusive, que é a questão de que, mesmo sendo vendida como uma Pale Ale na Bélgica, não quer dizer que é o caráter, ou pelo menos a grande maioria dos estilos. Na Inglaterra também sofre do mesmo problema com bitter, sofre do mesmo problema com Pale Ales inglesas. É o rolê de, tipo, eles têm que botar uma régua de corte, saca? Mas eu não tô dizendo que tipo, que tu tomou não tá dentro do estilo, entendeu? Mas eu quis dizer que, tipo, que tem essa diferenciação. Sim, claro. Que tem que ser feita inevitavelmente, né? Com certeza. Que é uma regra de corte, no final dos contos. E lembrando de levedura, eu só queria dizer que você quiser comprar leveduras para sua cerveja, inclusive o que o Faustus fez, usando a Vlettering, é na Levtech. Vai ter ale, lager, brett, bactérias, tem tudo lá. Além disso, para tua cervejaria tem consultoria e até outras leveduras mais diferentosas que não necessariamente estão no catálogo disponível para todo mundo. Além disso, também tem leveduras para cachaça, hidromel, cidra, whisky, olha só, tem para tudo. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Foi útil as informações, Faustus? Maravilhoso, maravilhoso. Não só as informações, como a discussão ali após tudo. Muito bom, muito bom. Tu faria alguma coisa diferente? Faria, com certeza. Não faria overnight mash, que eu acho que pode ser um problema nesse caso. Eu acho que pode ser. Eu mudaria o lúpulo. Algumas outras coisas que a gente pode discutir no grupo também. Special B? O Special B talvez eu tirasse também. Eu acho que eu até... Se eu tivesse um malte Pilsen do meu agrado, o que eu encontro mais aqui na cidade não é muito do meu agrado, talvez eu mudasse a base de Pale para Pilsen, mas eu usaria também, eu acho, o Pale de novo, porque eu gosto do Pale da Agrária, particularmente. Mas eu acho que o caráter do Pale é bem interessante pro estilo, sabe? Né? E tu trouxe um Nick. Ele dá um crisp, ele dá uma coisa bacana ali. Bacana. E tu, no final das contas, tu fez aquele clássico, né? Eu vou pegar um Pale bem neutro e vou colocar um Munique pra dar um boost no maltado. Geralmente o pessoal faz isso tentando replicar. Isso. Um pouquinho de melanoidina, um pouquinho de cristalzinho, né? Sim. Mas é isso. Mas eu faria algumas, não muito grandes, pequenas coisas pra ajustar o processo pra ir vendo onde é que eu vou chegar, né? Quem sabe eu não refaço e mando pra vocês numa próxima, né? Por favor. Eu acho assim, ó, vou ser bem sério, assim, como digo, né? Primeiro que ela não tem defeitos absurdos, que é uma coisa muito legal, primeiro da cerveja, pra mim é mais uma questão de equilíbrio mesmo. Batendo na porta, na tecla do equilíbrio, sabe? Eu acho que se tu fizesse esse trabalho aqui, mas tu não precisa mudar muitas coisas, não, sabe? Sem Special B, começa por aí. E com uma mostura mais tradicional... Eu sou suspeito, eu adoro Special B, cara. Eu gosto também. Eu gosto, não numa Belgian Pale Ale. É que aí não tem gosto, tá ligado? É um estilo, velho. Botou belga, eu boto biscuit, cara. Mas assim, eu repito, eu acho que a Bolek... Posso estar errado. Vou esperar alguém que sabe que tem. Eu sei que o Jamal... Mas pode, aí que tá o negócio. Ela pode ter. E ela é muito boa. E eu acho que ela é o exemplar do estilo, assim, que eu bebi lá, sabe? Por isso, pra mim, ela é dos que eu bebi, é o exemplar porque ela tá em todo lugar, né? Não pode ser da cervejaria que tá escondida, a melhor. Essa cervejaria é a Brahma do dia a dia, assim, da cidade. Então, por isso que eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Mas não que eu tenha chegado perto dessa cerveja, não cheguei não, tá? Eu só me inspirei e pensei, pô, como é que eu posso tentar chegar? Tá bem longe, realmente, assim. E numa próxima, eu acho que eu vou tirar o Special B mesmo. O Jamal conhece o cara, então ele sabe, eu acho. Você perguntar pra ele, Henrique. Não, tranquilo. Mas é uma coisa que eu sempre falo, assim, quando uma galera vem falar sobre pra eu avaliar, sobre estilo, coisa e tal. Mano, eu não sei o que, mas a cerveja é boa. Cara, eu não tô discutindo se a cerveja é boa ou é ruim, coisa e tal, mano. Eu tô avaliando ela dentro do estilo de um guia. E aliás, eu achei ela muito agradável de tomar ela. Eu gostei de beber ela, tá? A secura um pouquinho, dá uma pegadinha, mas, enfim. E esse é um dos motivos que eu sou um juiz não praticante, entendeu? O que eu falo. Porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande
não, né? Eu, no meu caso aqui agora, eu sei como é que funciona, eu tô tranquilo. Vocês podem dar até nota 10, assim, tá tranquilo. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, as pessoas esperam muito desse julgamento, elas já têm uma ideia preconcebida da cerveja, que às vezes não chega no que elas pensam, né? E a gente tem essa responsabilidade de dar esse feedback, e a contrapartida é muito pequena na minha concepção, principalmente para mim, que não vivo da cerveja, é só um hobby, né? Quem vive da cerveja tá ali, ele tá aprendendo, tá tendo contato com outros juízes, pessoas do mercado. No meu caso, seria totalmente doação mesmo. Então, por isso que eu acho que a contrapartida é pequena, perto do tamanho da sua responsabilidade, o tamanho do trabalho que é, né? Então, assim, às vezes eu dou um passo para trás para deixar espaço para as pessoas que estão ali, realmente que aquilo é um trabalho e talvez esteja mais tranquilo de se expor a estar naquele lugar, sabe? De ter um feedback ruim, de as pessoas acharem ruim o que você tá fazendo, aquelas coisas, entendeu? Eu te entendo, Faustus, eu te entendo. É tipo, é muito esforço pra, no final das contas, desagradar alguém. Possivelmente desagradar alguém quando tu dá uma nota baixa, né? Exatamente, é. E eu não sou aquele cara de, caraca, da festa, vou lá, eu quero ir pela festa. Entendeu? Então, já não sou essa pessoa assim, pô, eu sou sociável, mas não sou super sociável. É sim, não mente. Não, assim, depois que eu conheço as pessoas, eu sou. Mas eu não sou aquela pessoa que chega já fazendo... Você é pra mentir paremo, né? É. Não, eu sou... Não, mas o ponto do Faustus é bem interessante, que é um compromisso foda tu julgar a cerveja, e é uma coisa que ultimamente eu tenho... Ultimamente não, já faz uns tempinhos que eu venho batendo nessa tecla em toda mesa de julgamento, que é o que o Faustus fez, assim, que tipo, tá, beleza. Tu deu essa nota, mas tipo, por quê? Por que tu tirou ponto? Ah, mas não achei tão boa assim. Tá, mas o que não tá bom? Não tá bom no estilo, não tá bom pra ti? Porque pra ti não tem que tá bom ou tá ruim. Tu tem que usar o guia pra dizer isso aí. E acontece muito isso em mesa. Muito isso. Diz assim, dei nota 35, tá? Por quê? Ah, porque eu achei que ela é uma 35. Tá, mas tu tirou ponto da onde? Ah, não sei. Bem, daí não me serve, entendeu? E aí gera um sentimento ruim nas pessoas, no final das contas. Pessoas... Que nota eu te dou? Enfim, quer comentar uma coisa, Oscar? Não, mas o inverso também né? Tipo, esses dias eu vi um comentário de uns concursos que rolou uns 45, 47, 50. Como é que tu vai justificar a pessoa que ela retirou aquilo e ela foi pro mini-boss e ela nem prata tirou, velho? Ela tirou-se, cara... Entendeu? Então, ao contrário, é recíproco, né? Ah, tem como, né? Se tiver 4 cervejas 50, uma delas não vai ter medalha. Melhor concurso do mundo. Esse eu queria ter jogado, inclusive, mas perdi. Eu também queria. E hoje nós temos uma novidade incrível para anunciar. A EZ Brew é a nova patrocinadora do Braçagem Forte. Com uma linha de equipamentos, acessórios e insumos, eles atendem desde o cervejeiro caseiro iniciante até a produção profissional. Seus produtos são pensados para que fazer cerveja seja prático e prazeroso. Ah, e o nosso ouvinte tem 10% de desconto com o cupom Braçagem Forte, tudo junto. Entre agora no site ezebrew.com.br para escolher o equipamento que melhor atende a sua necessidade. EZ-Brew, cerveja sem perrengue. Vamos para Mixed Style Beer, então. Segundo Faustus, essa cerveja é uma German Pils com lupulagem tardia, com uma variedade de lúpulos brasileiros que seria o Comet brasileiro, certo? Ela é uma base de German Pils, ela não é mais uma German Pils. Porque daí eu sei que você vai tirar ponto de mim por causa disso. Ela é uma... Olha só, cara, que absurdo, meu. Já começou, né? Ela tem uma base, uma ideia de German Pils, só que a partir do momento que você usa um lúpulo brasileiro, que tem um caráter totalmente distinto, ela já não é mais uma German Pils, ele traz um outro caráter de lúpulo, um outro caráter de amargor por conta disso também. E aí vira uma nova cerveja. Entendi. Ficou mais bonito? Ficou bonito, ficou poético, eu diria. Olha, escreve isso. Mas vamos lá. A cerveja, então, pra mim, no aroma, ela tem uma nota 7 de 12. Ela tem um aroma frutado, que vem do lúpulo, né, em primeiro plano, lembrando frutas tropicais, ameixa, pêssego, e um pouquinho de frutas vermelhas. Muito legal o aroma dela. Tem uma intensidade média de lúpulo, o aroma de malte muito baixo mesmo, com um caráter lembrando cereais, mas muito baixo.
Tem um enxofre de baixa intensidade e, tirando isso, a fermentação é limpa, não tem um caráter de esterificação. Eu vou ler pra tu dizer, tá? Caráter lúpulo em primeiro plano, como frutado, frutas amarelas, frutas vermelhas, leve sulfuroso percebido, maltes como cereais doce em segundo plano, como estilo PET. Nota 7. Boa. É exatamente isso. Copiou, ele foi lá e copiou minha súmula. Na aparência, nota 2 de 3. Só pontuando, eu tirei pontos aqui por causa do caráter de lúpulo que deveria ter de uma German Pils pra mim. Que, tipo, o caráter lúpulo Não. é uma German Pils e tem que ter o estilo embaixo do estilo. Desculpa, tem que ter o estilo base presente pra mim. A gente vai chegar nessa discussão, Fausto. Tá bom, por isso que eu não falei. Aparência, dei nota 2, uma cerveja dourado claro, cristalina, espuma branca, de boa formação e baixa retenção. Formou halo pra mim. Por causa do halo, eu tirei 1 ponto por causa da retenção. Então, pra mim, cor amarelo, translúcida, espuma branca, de boa formação e retenção moderada, de acordo com o estilo PED. Nota 3. Pra mim ficou, inclusive agora que ela tá um pouquinho começando a ficar... O copo do Henrique tá com detergente, obviamente, né? Óbvio, né? Só pode. Claro. É. É o gloss que eu uso. Ah, ele botou uma cerveja ácida ali, ó. No sabor, nota 11 de 20. E o sabor de lúpulo em primeiro plano, com caráter semelhante ao aroma, com intensidade média-baixa. Amargor baixo, malte com caráter lembrando cereais, com leve dulçor de intensidade baixa, fermentação limpa, equilíbrio puro lúpulo, final seco com retrogosto amargo e longo. No primeiro plano, um frutado, como frutas amarelas, e também algo como frutas vermelhas, seguido por um caráter de cereais doces, com intensidade moderada baixa, como o estilo PED, amargor moderado baixo, no limite inferior do estilo, final seco, nota 12. Eu já vou justificar minha nota, Fausto. A gente vai chegar lá. Eu também vou me justificar, fica tranquilo. No final a gente discute sobre ela, pode ser? Aí... Vai ser só uma justificativa esse final. Sensação na boca, eu dei nota 4 de 5. Corpo médio-baixo, carbonatação média-alta, sem aquecimento alcoólico, sem cremosidade e com uma astringência baixa. Pra mim foi uma cerveja leve em boca, corpo moderado baixo, com carbonatação moderada baixa, o estilo pede um caráter maior, pelo que eu percebi aqui, uma leve experiência de boca. A minha nota foi 3. E em geral eu dei uma nota 5 de 10. O Fausto vai enlouquecer de novo, mas eu vou ter uma justificativa pra isso. É uma cerveja boa que precisa de alguns ajustes pra se adequar melhor ao estilo. Como uma German Pils, ela precisa de mais amargor. Ela tem o amargor de uma International Pale Lager e ele é menos assertivo que uma German Pils. Apesar disso, o lúpulo está muito bem inserido, fazendo dessa Hop Lager muito refrescante e convidativa para um próximo gole. A espuma poderia ter uma melhor retenção, aí rever os maltes usados, para ver se um malte com um pouco mais de proteína, ou talvez a rampa de mostura mais curta, e talvez uma oportunidade futura inserir ela como uma International Pale Lager com lupulagem extra, ou até mesmo uma American Pale Ale poderia ser melhor avaliada. Eu fui bem curto, na verdade, como coisa de mula, com minha observação. Porco. Deveria escrever mais, na verdade, depois eu percebi. Uma cerveja frutada, com cereais bem colocados, eu gostei dessa parte dos cereais, inclusive. A cerveja tem um frutado intenso, que é marcado com frutas amarelas e vermelhas. Carbonatação que, para mim, foi um fator um pouco crítica. O amargor também deveria ser um pouquinho mais assertivo do que o estilo PET. Nota total? Eu dei nota 5, o total foi 30. Eu dei 29 de 50. Agora, a gente entra no porquê que eu dei uma 29 de 50. Uhul! Pra mim, ela é uma cerveja que tá muito boa. Real, ela é uma cerveja que tem uma excelente drinkability, o aroma dela tá lindo, e ela é uma cerveja leve, é uma cerveja que tu vai tomando ela, tem uma boa drinkability mesmo, mas ela, pra mim, a base, ela não é uma German Pils, por alguns motivos. Então, quando a gente declara, e a gente desde o início que a gente fez esse programa, a gente sabia que era uma cerveja difícil de enquadrar, mas que essa discussão ia ser muito interessante, olhando pro prisma de German Pils. Falta amargor, e o caráter de lúpulo, ele é totalmente dominado pelo lúpulo brasileiro, que ele tem muito mais caráter do que o lúpulo alemão. É um fato. E aí, dá esse clash pra mim. Ela, pra mim, como uma American Pale Ale, eu daria mais nota pra ela. Assim, eu tenho colocações sobre a American Pale Ale. Me passou na minha cabeça, tipo, uma American Pale Ale moderna, né? Essas clarinhas, assim. Eu acho realmente que ela entraria. Até por essa leve adstringência que eu concordo, que se confunde um pouco, até uma Session IPA, uma coisa assim, sabe?
moderna, também eu acho que eu concordo que entraria. Falta um pouco de amargor pra uma Session IPA, talvez. Falta um pouquinho, Mas tem no mercado Session IPA mais tranquila. Agora, eu discordo só no sentido de não se enquadrar pelo excesso de aroma. Por exemplo, olhando o guia, né? O guia permite você falar assim, é uma German Pils com dry hopping até. Então, obviamente, o dry hopping vai explodir um outro lúpulo, um outro aroma. Então, é bem claro para mim, olhando o guia, que você pode entender que o fato do lúpulo ser totalmente diferente ou muito pungente, diferente do que o estilo pede, é em razão Pode ser. desse dry hopping. Então, você entende. O dry hopping ou uma lupulagem tardia é a razão dele ter esse desequilíbrio de aroma e de sabor que foge do estilo. Mas o estilo, antes disso, estava ali. Então, por isso, não é uma German Pils. E aí... Sabe? Essa é uma percepção minha. Agora, eu concordo também que ela talvez se enquadre melhor numa International Pale Lager com isso. Eu acho também. Pra mim, assim, como uma International Pale Lager, ela ganharia facilmente pelo menos 5 pontos. Eu cheguei em 29 justamente porque, segundo a minha avaliação, ela erra levemente o alvo do estilo. Que é pra mim ter uma cerveja base com um caráter extra. De novo, a cerveja tá excelente. Excelente. Eu tomaria essa cerveja em quantidades absurdas. Não, se tu me dissesse que ela é uma German Pils com dry hopping ou com late hopping de lúpulos brasileiros, e tipo, pra mim ia ser indiferente. Ela tá gostosa. Mas avaliando pro estilo, pra mim, falta amargor. Pra mim, falta o caráter junto com o lúpulo, que ele é pungente. E aí vai da mão do cervejeiro, do meu ponto de vista, fazer ele aparecer ou não, o caráter de lúpulo alemão, tanto no sabor quanto no aroma. Então, agora veio uma discussão boa. Eu não pensei sobre esse caráter, porque se ele pensou uma base de German Pilsner, eu teria, digamos, um carnaval de lúpulos, desde lúpulos alemães até lúpulos brasileiros, dentro de uma gama, e nós teríamos desde que herbal, frutado, tudo isso. Picante, herbal, frutado, leve frutado, mas os mais clássicos a gente vai estar indo para herbáceo, vai estar indo para um condimentado, vai uma coisa assim. A única coisa que me pegou na cerveja foi o amargor mesmo. Eu esperava ela um pouquinho mais intensidade de amargor mesmo, tanto que eu falo isso na minha observação. Eu dei 30, porque tem uma questão entre os juízes que a gente faz uma coisa assim, dá 30 pra passar e deixa que o menino boss resolva. Jamais. E aí ela ganha da 50 e o cara que ganhou 50 reclama contigo. O Fausto, sabe de quem que é a culpa? Do Oscar. Vai falar comigo. A culpa é do Oscar que fica passando cerveja merda pra frente. Não que essa seja. Pô, aí você sacaneou com a minha cerveja. Não que essa seja, no caso. Eu tô dizendo dos concursos. Não, mas vamos lá. É assim, eu acho que eu não entendo que ele se propôs a botar um estilo base, uma German Pilsner, mas usou o caráter dos lúpulos que ele tinha em mãos para fazer esse caráter. E aí eu... Não foi isso que eu tentei, senão seria uma German Pils. Se eu tentasse esse caráter, seria uma German Pils. Não, peraí, deixa eu chegar até lá. Aí assim, ó, em vez de ele usar lúpulos alemães, por exemplo, ele trabalhou com lúpulos brasileiros, com esse caráter todo de frutado, frutas amarelas. Foi 100% o lúpulo brasileiro, né? Só pra pontuar. Foi, né? Foi. Depois eu passo rapidinho aqui pela... Foi. Então, assim, isso descaracterizaria toda a questão de ser uma base só por conta de não ter lúpulos alemães? Na verdade, não é por ser lúpulo alemão ou não alemão. É caráter do lúpulo esperado para uma German Pils. Para uma German Pils. Eu acho que, não sei se o Henrique tá falando do caráter ou do equilíbrio de intensidade de aroma e de amargor. Também. Ser muito intenso perto do que de aroma, principalmente, do que, por exemplo, seria o... Veja bem, a gente tem uma cerveja que ela tem um caráter de lúpulo muito bom e presente, frutado, que é do Comet brasileiro. Não foi a tua intenção aqui, no estilo base, ter um caráter de lúpulo alemão. Tu não fez ele com Magno de amargor e com Hersbrucker ou Mittelfrüh late hopping, alguma coisa assim. Tu não fez isso, tá? Não, tanto é que essa foi uma discussão nossa não, né? Logo que eu fiz, eu peguei a cerveja que eu tinha aqui e falei, eu vou mandar pra vocês, mas eu nem sei o que é a cerveja, que eu não fiz pensando num BJCP, né? E eu acho que essa é uma discussão muito interessante. O que o cervejeiro faria, sei lá, se ele tiver uma hop pills, assim, da vida, onde que ele enviaria, sabe? Dependendo do equilíbrio. É uma discussão complicada, né? Então, o mais interessante pra mim é isso. Onde inserir uma hop pills?
talvez o rolê aqui esteja só na escolha do estilo base, que a gente tem que escolher um estilo base. Uhum. E tem que ter esse mix, né? Ou vai ser 2 estilos que se combinam pra formar um terceiro estilo, mas pra mim o estilo base, como eu falei, uma International Pale Lager, que tem menos amargor, menos caráter de lúpulo, originalmente no estilo, é uma cerveja mais suave, mais leve, com não tantas características, e menos amarga também, né? Ela se encaixaria melhor pra proposta que tá no copo. Uhum. Mas eu iria além ainda. Eu ainda acho que ela é uma boa American Pale Ale, dane-se o fato de não ter sido feita com levedura ale, mas ela ainda assim, ela tem muitas características de uma Pale Ale. Tá, mas aí tem uma dúvida e uma questão minha já nesse quesito também. Se eu mudo o estilo básico para uma American, o caráter de malte ele vai interferir também, né? Ele tá muito mais... Não. Aí a questão é, eu não mudaria como Mixed Style, eu mandaria ela como uma American Pale Ale, não uma Mixed Style. Essas American Pale Ales de hoje em dia, né? Que o pessoal faz Exato. sem malte caramelo, só base. Que o BJCP permite. Eu acho também que cabe. Tipo assim, ó, tirando o fato de que, tipo, tem um leve, um enxofrezinho, um leve sulfuroso, ela não tem nenhuma característica forte que desclassificaria ela como uma American Pale Ale. Malte leve, um lúpulo bem inserido, o amargor não tá elevado, o lúpulo não tá gritando como numa IPA, nem numa Hazy IPA. Ela serviria bem numa American Pale Ale. Ela pontuaria bem se tu tivesse mandado ela como uma American Pale Ale e não tivesse falado nada. Passou na minha cabeça também fazer isso. Só que eu achei interessante. Talvez fosse ter uma discussão mais interessante ainda se eu fizesse isso e revelasse que era essa cerveja, né? Devia ter feito isso. Tipo Scooby-Doo, assim, tira a máscara no final. Mas na verdade eu quis ser, vamos dizer assim, mais sincero com o meu processo pra tentar encaixar, entendeu? Quando eu enviei, do que realmente pelo que tá no copo. Exatamente pra gente poder discutir melhor, assim. E tem alguns pontos interessantes também, né? Que o BJCP, ele tem algumas linhas que são meio, sei lá, toscas nessas divisões de estilos, né? Poderia ser uma... Falta amargor pra uma IPA, pra mim é fato. Mas ela poderia ser uma... Ainda se tu quisesse botar em Mixed Style, talvez fosse uma Session American Pale Ale, talvez? Sem dry hopping, pronto. Cara, mas aí tem um negócio. Não parece, né? Não sei. Não parece, mas o estilo permite que seja Session, só Session. Uma Session Pale Ale. Inclusive, até fazendo uma mistura de programas, eu acho que foi pra você, não sei se foi aí ou no Surra de Lúpulo, que o Vida Fácil foi, o Leandro, e ele comentou sobre o uso de lúpulos nacionais para ter mais pungência de aroma e sabor, Foi no Braçagem. Por ser fresco, foi no Braçagem. Aí eu lembrei desse programa e falei, cara, eu vou testar, pegar um lúpulo nacional, a maioria dele eu vou jogar no Hop Stand, e vamos ver o quanto que ele vai aparecer, entendeu? Porque é um lúpulo fresco. E apareceu bem. E apareceu muito, né? Só usei no... Cara, frutas vermelhas é uma coisa que eu fiquei assim, ó, que absurdo, cara. Não, o blend é como se fosse um blend de lúpulo, cara. E o mais interessante é que foi uma variedade só. E pra mim parece um blend de lúpulos. É bem complexo, né? Legal mesmo. A proposta ficou muito boa. Mas a nota ainda assim não fica tanto por causa do estilo onde ela estava inserido. Assim, ó, nós numa mesa, né, pensando sobre ela, sobre o estilo mesmo e vendo que com essa observação e vendo agora o estilo American Pale Ale, realmente, como tem um caráter de amargor bem mais baixo do que uma German Pilsner, sem esse caráter de lúpulos que uma German precisa, eu acho que realmente ele estaria enquadrado fora do estilo. E tem um ponto bem interessante nisso. Mixed Style Beer e Experimental Beer são duas categorias muito difíceis de julgar e de pontuar bem em concurso, por N motivos. Eu só resolvi mandar nesse estilo também, porque eu sabia que seria uma coisa entre nós três. Se fosse concurso, eu também não mandaria. Porque eu sei que eu ia concorrer com umas coisas super complexas e malucas. Tu tava pela maldade, é isso que quer dizer? Porque eu acho que no concurso ele ia ficar bem de lado numa mesa de Mixed Style, porque ia estar no meio de uma coisa muito doida. E aí ia ficar ali no cantinho e alguém ia falar assim, era melhor como um American Pale Ale, entendeu? E tu nunca sabe quando é que vem, porque por mais que tu faça escolhas como juiz de mesa, assim, isso é uma importante que se diga, né? Uhum. Às vezes vem lá vou pensar uma besteira aqui, uma Porter, American Porter com, digamos, outra coisa, sabe? Giló. Isso. American Porter com madeira, giló e mel de não sei o quê. E raspa de cal da parede de uma casa centenária. E aí depois vem essa aqui, sabe? Pá, velho. Vai sumir, né? Mas enfim,
Como eu disse, pra mim, ela ainda assim é uma cerveja excelente. Uma cerveja que a proposta dela ficou muito massa. Mas talvez ela só precise ser enquadrada diferente. Eu não mudaria a cerveja pra me enquadrar em Mixed Style. Eu não me daria esse trabalho. Não, perfeito, eu também não. Se eu fosse mandar pra concurso alguma coisa, se isso fosse uma preocupação minha, eu mandaria por ela como uma Pale Ale, talvez, e tipo, bora lá. Ver qual que é, né? Pra mim ela tá pronta, tá? Ela não tem nenhuma observação pra falar dela em relação à questão de processos ou alguma coisa assim nesse estilo. Me chamou bastante atenção. Mais uma vez batendo a tecla, né, desse frutado, esse blend, né, frutas amarelas com fruta vermelha, que é uma coisa assim que tu sente assim, o que tá acontecendo aqui, né? Isso é um ponto bem positivo pra esse tipo de lúpulo brasileiro, cara, é uma coisa bem importante, na verdade. A gente não tá tão acostumado, né? Exato. E dá valor um pouquinho, né, porque vem daqui. E esse é um dos motivos que eu compro sempre ali, tanto o SAS quanto esse Comet, comecei a comprar o Comet agora, exatamente pra incentivar a abrir o shop da cidade e continuar comprando, sabe? O nacional. Olha aí, ó. Incentive sobre o shop, compre insumos. Bom, vocês querem saber mais ou menos por cima o que é a receita, o que eu fiz? Passa a receita então, porque a gente já se estendeu aqui, loucamente. OG 1044, FG 1010, ABV 4.5, infusão simples também 66, sem lavagem, 100% Pilsen da Weirmann, base. Aí eu usei o Comet brasileiro, lúpulos do Vale, eu acho. 10 gramas, 50 minutos, 30 gramas nos 10 minutos faltando e 60 gramas no hop stand por 5 minutos. Total projetado 33 IBUs. Provavelmente foi menos, pela percepção de vocês. Fervura de 90 minutos, W3470 a 13 graus Celsius. E a água cálcio 72, cloreto 73, sulfato 80, perfil balanceado dentro do Brewfather. 5 ml de ácido lático, pH do mesh 5.3. Eu não diria que ela tem esse IBU. Olhando pra cerveja que eu tomei, eu realmente não daria esse IBU pra ela. Aí talvez seja uma característica também talvez a avaliação do lúpulo, o lote, tudo isso que impacte também na questão do amargor, né? Sabe que eu fiquei fritando fazer ela com magno de amargor e sacar esse dry hopping somente no finalzinho. Hop stand bastante e um dry hop mesmo. Talvez eu faça isso. Tipo, fiquei pensando assim, não, talvez até manter o mesmo hop stand que tu fez, só que usar amargor de Magnum pra levantar isso aqui pra mim. E botar o 100 tudo no... Levanta o amargor, dá um amargor mais reto, e daí tu complementa ela, tu faz o mesmo IBU com o Magnum, talvez atingindo esse IBU maior, e fazendo o hop stand com esse lúpulo ficaria legal. A minha ideia agora minha próxima seria fazer tipo uma IPL. Eu acho que o Oscar até comentou de eu colocar ela como IPL antes de conhecer a cerveja, né? Lá no grupo. Fazer a cerveja com uma OG um pouco maior, manter a malt base e aumentar o IBU e fazer um dry hop do Comet pra ver como é que ele ficaria também no dry hop, sabe? É uma ideia também. Boa. Cara, seria muito bom. Mas Falsos, parabéns pelas cervejas. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por, inclusive, trazer elas ao público e a gente ter essa discussão riquíssima, eu diria. Perfeito. Oscar, também muito obrigado também por ter participado dessa discussão. Sempre um prazer. Capaz, velho. Sempre um prazer. E conversar com vocês, então, meus brothers da cerveja aí, é um troço fantástico, né? Só se enriquece mais ainda conversar com vocês aí. E, Fausto, cara, obrigado pelas cervejas. Imagina. Além de tudo, uma baita experiência a gente tomar elas e degustar na tua frente ainda. Isso é muito bom. Total. Queria agradecer também ao Luiz Fernando Priscinotto, André Paiva, Gustavo Post Sabin, Douglas Silva Almeida e Tomás Pupo, nosso Master BJCP. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores de podcast. E se você gosta do programa e quiser fazer um review, é muito importante pra nós, a gente vai mais longe. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. É isso então, pessoal? É isso aí. É isso. Braçagem forte? Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.